Fala galera, e chegamos a Manhattan, finalmente estreou The Walking Dead City. Galera, antes de começar a crítica aqui, ó, já curte o vídeo, já assina o canal, tecla mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, graças que a MC manteve aquilo que ela tinha divulgado antes. Liberou finalmente, né, esse episódio no dia 15, como ela tinha prometido, na MC Plus, e obviamente que nós podemos ter acesso, graças também a um senhor chamado Guilherme Catai, que, cara, que é um mago simplesmente, porque ele pega e faz aquele trabalho de fã pra fã. Simplesmente ele pegou, assistiu os 2 episódios. Por que 2 episódios? Cara, Dead City e o último de Fear the Walking Dead, nosso último mid-season. E legendou os dois, galera. Então, assim, pelo amor de Deus, galera, sempre ajudem o Catai, porque esse trabalho que ele faz, cara, de fã pra fã, assim, ó, é foda, foda, foda. Sempre ajudem o Guilherme Catai. Todos os vídeos que estão rolando em todos os grupos, é dele a legenda, cara. Pelo amor de Deus, galera, sempre ajudem o Catai. Galera, começando assim, ó, meu hype tava lá em cima, tava explodindo assim, porque eu tava realmente assim, ó, comprando muito a ideia e principalmente assim, toda a divulgação que foi rolando e quanto que a MC divulgou Dead City realmente, assim, e quanto que ela... Eu já falei nisso em outros vídeos, assim, quanto que ela largou de lado Fear the Walking Dead. Cara, realmente apostando todas as fichas ali. A questão do orçamento, a questão da quantidade realmente de episódios, a questão das todas as críticas, que inclusive tá aqui o vídeo, ó, que foram saindo, né, desde a terça-feira à noite ali, cara, só aumentaram ainda mais a questão do hype pra gente ver essa série. É óbvio que tiveram algumas críticas ali, né, trazendo problemas e tudo mais, mas a grande maioria delas, e essa galera que realmente fez a crítica é realmente a galera que já acompanha, né, The Walking Dead desde lá do começo, aquela coisa toda, fãs como nós, simplesmente isso, cara, falando coisas extremamente favoráveis, ou seja, o hype, que se tava grande, cara, ele, né, foi ainda maior. E esse primeiro episódio, cara, eu gostei de uma coisa assim, ó, incrível, 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 já direto, assim. Aquela apresentação, tá, simplesmente com a Maggie parada, vendo, né, Manhattan do outro lado lá, entendendo toda a complexidade desse perigo e, ao mesmo tempo, entendendo que ela, dentro dessa nova estrutura, desse novo mundo, tudo aquilo que ela tinha de força, querendo ou não, não existe. Não existe. Então, esse simbolismo ali, e a maneira como é feito, cara, sem, sabe, sem ter nenhum diálogo, colocando os zumbis realmente assim, ó, cara, os zumbis. Colocando os zumbis novamente ali como uma grandíssima ameaça, entendeu? É sensacional. Aquele primeiro momento ali, cara, de Dead City já me ganhou assim, ó, enormemente. E é óbvio, cara, a gente só tem 6 episódios, né? Nessa tal possível primeira temporada aqui, já tá falado pelos críticos lá que existe, né, pontas incríveis assim no último episódio lá para que tenha realmente uma segunda temporada. É óbvio que não tem nenhuma confirmação, é tudo boato, teoria, até que a MC venha oficialmente e confirme aquela coisa toda. O que eu tava realmente preocupado, tá, para ver se iria funcionar. Já tinha entendido muita coisa através dos últimos trailers e tudo mais, as entrevistas, cara, Lauren Coe, Jeff Dean Morgan, falando exatamente, cara, como é que ia ser a relação entre os dois personagens nesse momento aqui. A relação dos dois, ela ficou num momento de paz, né, entre eles no final de The Walking Dead. Querendo ou não, né, não existiu perdão e para mim eu sempre sou o cara que vai estar, não existe como a Maggie perdoar. Ponto, tá? Mas existiu um entendimento nesse momento de paz entre os dois naquela conversa final. E a última temporada de The Walking Dead, as 3 partes, cara, elas foram realmente muito fortes para desenvolver toda essa relação entre esses dois personagens ali, que era algo que eu queria muito, que não aconteceu por causa da saída da Lauren Coe de The Walking Dead, aquela coisa toda que a gente sabe. Quando ela voltou, eu queria muito que eles dessem muita atenção a isso. Aconteceu. Fiquei extremamente satisfeito quanto fã realmente querendo que aquilo acontecesse. E esse entendimento, cara, ele... Como é que eles iam traduzir isso para Dead City? Né? Porque agora a gente tá vendo o episódio, não tá tendo a leitura através da promo de uma entrevista e tudo mais. E eles não perdem tempo e vão diretamente, tá, ao ponto o quanto que esse episódio é ágil, né, em tudo que ele precisa contar. Ele é extremamente ágil, assim. E eu gostei, cara, dessa estrutura de relação dos dois ali. Eu gostei porque a Maggie, ela tá num momento onde ela não tem tempo a perder. E eu considero muito que essa aproximação dos dois em relação vai acontecendo também porque a Maggie está num momento onde ela não tem tempo a perder. Ou seja, vai tudo isso muito, muito, muito ágil ali. E ao mesmo tempo, cara, a gente não tem, né, uma noção clara assim.
O que aconteceu no passado do Negan? A gente não tem. A gente tem aquele momento onde existe a pergunta e não existe a resposta. Existe o tempo, existe a dor que o Negan não responde sobre o que aconteceu com a Anne e com o filho. Mas dá pra entender que, cara, né, algo bom, obviamente, não foi o que aconteceu. Acho que nos próximos episódios, né, isso obviamente vai ser colocado uma explicação muito clara do que aconteceu lá com eles, tá? E o Negan, cara, ele não tá sendo até, nesse primeiro episódio, pelo menos assim, ó, muito daquele velho Negan que tava muito prometido, assim, tanto nas entrevistas, né, quanto nas promos, tudo mais. Não, a gente vai ver 70% do velho Negan. Cara, acredito que em situações de combate, coisas afins que a gente vai ter mais pra frente, acredito que isso sim pode ser esse tal 70% do velho Negan, assim. Porque nesse momento de contato com a Meg, a gente vê muito, 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 tá? Essa foi minha percepção, pelo menos, daquele Negan que acaba The Walking Dead. E como é que isso está traduzido? Na Jeanne. Está traduzido no cuidado que ele tem em relação a Jeanne. Está traduzido também na maneira como já tem esse entendimento ali com a Maggie, tá? Mesmo que os diálogos entre eles ali, logo depois que tem, né, a famosa cena lá de trás, cara, do vazamento, tudo mais, da picape, da parada, da Maggie colocando a faca no pescoço do Negan, a gente ficou, cara, como é que isso tá acontecendo? Pô, agora que tem completamente o contexto, né, o contexto já tava um pouquinho mais bem explicado no primeiro grande trailer que teve de Dead City. Agora, com a série, então, pô, ainda mais, cara. Não é nenhum tipo de confronto, entendeu? É algo que a Meg precisa fazer, porque, repetindo, ela não tem tempo a perder, né? E é rápido aquela conversa, é rápido o entendimento da volta do retorno todo do tu me deve, tu me deve, tu me deve, tu me deve, pra logo depois, quando eles já estão sem a Jeanne, depois naquela parte toda de entregar ela pra Hilltop. Gosto da parte de ter mudado o Hilltop. Acho interessante essa questão, entendeu? Por causa do, né, da maneira como aconteceram as coisas lá atrás, né, em The Walking Dead ainda. O entendimento deles, cara, a situação que está a relação aqui, tem um algo a mais ali, tá? Tem um algo a mais. Porque, assim, o estresse, né, pós-traumático, que vai ser muito tema, e já aparece aqui com aquela relação de flashback, novamente, que tem por causa dos eventos do 7x1, eles vão acontecer, e ao mesmo tempo, existe sim algo dentro do Negan de realmente não ser apenas discurso, não ser apenas algo que ele tem que fazer por causa da Jeanne, ou seja, do que for, ainda não, mas de realmente de ajudar a Meg por tudo que aconteceu lá. Mesmo que aquela conversa do barco, cara, seja muito foda. A conversa que eles têm no barco, quando tem aquele aspirante a Marshall lá, né, quando o Negan fala pra Meg, quantos pais e maridos tu matou, né? Porque é justamente o contraponto, né? Aquele negócio que a gente sempre conversou, cara, entre Negan e o Rick, entendeu? Quem é o vilão, quem é o mocinho, e se tu começar a virar os pontos de vista, o que aconteceu lá na invasão do satélite, sabe? Essa conversa do barco, ela volta a traduzir esse ponto ali. E a resposta dela é a mesma coisa, entendeu? É a defesa do seu argumento, é também, assim, a sua resposta em relação ao contraponto. Mas aquilo que tu fez, que é o detalhe, entendeu? É aí que tá, a situação criada toda é realmente o detalhe. Porque não existe, entendeu? Como ter realmente um sentido de, por mais que o Negan tente, né, contra dizer o que está acontecendo, tentar colocar algum argumento realmente, não tem como, não tem como, não tem como. E ao mesmo tempo, quanto complexa é aquela conversa, por mais rápida que seja, ela é direta realmente nesses pontos todos dos dois personagens que a gente traz desde lá de trás. O que acontece, tá? O que pega pra mim, assim? Mesmo que os motivos estejam tão claros do porquê esses dois personagens estão reunidos novamente, e pra mim funciona, cara, obviamente que assim, ó, eu gosto demais Lauren Code of the Morgan fazendo Meg, fazendo Negan. Ter esses dois personagens ainda existindo no nosso universo com coisas simplesmente inéditas, né, e com uma grande outra proposta pra acontecer, cara, não é que eu só comprei, cara, eu adorei demais, entendeu? Demais, demais, demais. Mas eu ainda fico um pouco preocupado, assim, com
essas mudanças tão bruscas que aconteceram nesse princípio da relação deles ali, tá? Mesmo que funcione. Mas é óbvio, cara, a gente tá vendo o primeiro episódio, é óbvio que outras coisas elas irão ser desenvolvidas ainda, e muito ponto de quebra para Maggie também vai ser o resultado das ações do Negan. E também com essa questão do passado que ainda está guardada sobre o que realmente aconteceu com ele e com o filho. Eu achei que eles já iam colocar isso direto. Por mais que eles tenham já colocado assim que algo ruim aconteceu, não está colocado claro o quão ruim foi o que aconteceu, o quão ruim que o Negan teve de resposta. E ele fala isso também, né? Ele fala que ele já pagou por coisas e provavelmente isso tem diretamente uma relação com N e com o filho sobre o que aconteceu com eles ali. Então, cara, essa minha pontinha de preocupação, eu acredito muito que ela vai ser vencida nos próximos episódios ali, porque tá tudo tão ágil, tá tudo tão funcionando nessa relação, tá tudo tão funcionando no que eles querem contar da história, pra gente abrir para outra coisa que é muito importante, tá? Esse negócio da Nova Babilônia, essa reestruturação de sociedade, porque tem essa passagem de tempo, além da passagem de tempo que a gente teve lá no final do último episódio de The Walking Dead. Então a gente tá vendo já pela primeira vez um tempo futuro. Desconsidera Tales of the Walking Dead, desconsidera aquele quarto episódio lá, né, com o nosso doutor lá de The Walking Dead, de Tales of the Walking Dead, que a gente via lá em 2030 e poucos, entendeu? Desconsidera. Desconsidera. Até porque daqui a pouco tu nem viu Tales of the Walking Dead, porque não quis ver ou porque desistiu no primeiro episódio, então nem sabe do que eu tô falando. Cara, desconsidera. Vamos considerar que, oficialmente, a nossa linha do tempo, essa aqui é a primeira vez que a gente tá vendo, né, um tempo tão futuro assim no nossa timeline, entendeu? De universo de Walking Dead por completo, tá? E essa reestruturação de sociedade é muito interessante, porque eles voltam num ponto que lembra muito Faroeste, né, em relação aos Marshalls, em relação à maneira até como tem essas buscas, né, com o retrato falado lá, que é muito interessante, cara, sabe? Porque tu não tem como ter, como a gente tem hoje em relação à proliferação de comunicação, porque a gente não tem, né, estabelecimentos de comunicação tão avançados, porque o mundo simplesmente ruiu e eles estão reconstruindo tudo. Então a gente vem passos lentos para ir nessa reconstrução. Então tu voltar a um ponto de exemplo lá de trás em relação a Faroeste, como funcionavam os marchos e tudo mais, eu acho muito massa. Eu acho muito massa. É óbvio que ir atrás do Negan por causa dos seus pecados tem que ter algo a mais, tá? Algo a mais que ainda não está claro só do porquê o Negan, assim. É óbvio que tem em relação aos seus crimes todos, em relação aos salvadores. E isso já estava explicado, que o personagem do Armstrong ia atrás do Negan por causa dos salvadores. Eu acredito que tem alguma coisa a mais, tá? Alguma coisa a mais em relação a esses dois ali, que ainda não tá pra gente claro, porque a gente tem esse espaço de tempo onde a gente não sabe o que realmente aconteceu, principalmente nessa questão toda do Negan, do seu passado ali. Tá? A gente não tem essa leitura ali. Então, esse espaçamento, eu acredito que ainda alguma coisa vai acontecer de informação ali. Quando a gente entra, cara, tipo assim, ó, em Nova York, a escala é completamente diferente. O que acontece? A maneira, cara, a fotografia, a maneira como realmente tem os movimentos de câmera. A gente tem imagens de primeira pessoa, cara. Aquele momento lá que Maggie e Negan estão, né, dentro daquele prédio lá e entram naquela outra porta lá e a câmera passa por eles e assume uma primeira pessoa. Meu, foda, cara. E tu começa a mostrar o que tem do lado do ambiente, até ter um momento que aparece lá, né, a velhinha que apaga literalmente lá o fósforo, cara. Pô, aquilo ali tu tá brincando com literalmente, cara, gameplay quase, filme de terror, tô entrando realmente dentro desse gênero que já tá claro pra gente desde o começo, desde aquele prólogo lá da Meg, né, com gore, cara, com sangue, com realmente zumbis sendo uma ameaça e realmente tu provocando essa tensão e esse terror. Então tu assumir essa maneira nova de ter essa linguagem, tá? De sair dos dois ali, começar toda essa leitura ali em primeira pessoa e transitando pelo ambiente até ter o assopro, cara, é fenomenal. Eu adorei, cara, demais, 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 porque tu torna realmente tudo que tu tá vendo ali completamente diferente do que tu fazia antes e tem que ser assim. Tem que ser assim, não só a mudança, cara, em relação ao ambiente, não só a mudança em relação ao que vai ser contado, né, do formato principal de história.
tu tem que conseguir ir muito além. E o massa que a senhorinha, né, ela aparece lá no topo do prédio, né? Ela aparece ali no topo do prédio, aquela questão toda lá, né, dos zumbis caindo do céu, cara, os grandes arranha-céus que tu reconhece, né, de tantos outros filmes, porque, tipo, como nunca foi em Nova York, de tantos outros filmes, aquela coisa toda, aqueles pontos turísticos todos, gosto daquela explicação toda do Armstrong sobre o que aconteceu ali de Nova York ser um epicentro, e realmente tinha que ser assim, né? Olha o tamanho daquela cidade, olha o tamanho daquela população, tá tudo lá, cara, tá tudo completamente lá. Então, sabe, inclusive sobre os túneis, sobre tudo, tem muita coisa para explorar dentro de Nova York, né, como não foi explorado, exatamente assim, por ser um perímetro urbano e perímetro urbano tão grandioso, que não foi explorado na série principal, que a gente tem, assim, ó, muito, cara. Tipo assim, ó, o que é a minha expectativa, cara? Que eles realmente façam como eles fizeram em vários momentos desse primeiro episódio e realmente vão a fundo nessas novas propostas. Que realmente vai tornar Dead City não só, cara, com a sua história realmente que funcione algo com importância em relação ao que está acontecendo entre personagens, objetivo, tudo mais, mas também para o nosso universo The Walking Dead, é muito importante ter algo que seja um passo à frente na maneira como tu está contando essa história. Visualmente, escala, perigos, entendeu? E aproveitando cenários completamente diferentes ali do que está acontecendo. E dá pra ver, cara, isso nesse primeiro episódio ali. Então, o que eu quero muito? Que essa sequência toda aproveite cada vez mais, né? Obviamente que tem muita coisa que a gente já viu, tanto na promo que aparece no final do episódio, nos outros trailers, que a gente sabe que vai vir. Aquela parte dos insetos, cara, é fenomenal. Fenomenal aquela parte dos insetos ali. Mesmo que seja né, insetos de CGI, cara, tá fenomenal, porque é algo não utilizado também antes. E, ao mesmo tempo, quando tira, né, cara, aqueles sacos de lixo lá e tu vê de onde é que tá saindo, é ótimo, cara. Porque daí a gente começa a bater numa coisa também em relação às variantes. Aquele zumbi, aquela língua, quando para, né, em cima daquele, no nosso Marshall Jr. lá, também, cara, eu achei que realmente já ia ter alguma ação ali naquele momento ali. Já ia, mas aí que tá, é o primeiro episódio. Eles estão te demonstrando, apresentando algumas coisas ali para depois vir e realmente colocar aquilo lá em prática. Então, galera, pô, tem cada coisa. O croata, a ligação direta com o Negan, a ligação direta do arco todo dos Salvadores, a ligação direta que ele já pega e usa contra o Russell Jr. lá. E ele também, assim, pô, por que ele foi atrás de Hilltop? Cara, ele tava lá no momento dos Salvadores, né? Ele tava lá. Então ele sabe realmente a importância que Hilltop tem de troca comercial que tinha em relação aos Salvadores. Ele foi buscar a mesma coisa. Por quê? Porque daqui a pouco naquele perímetro urbano ali, não tinha mais como ter recursos. Daqui a pouco os recursos começaram a ficar escassos em volta, ele foi lá mais adiante buscar esses recursos. Então, o personagem, nesse pouco tempo que ele tem de final de episódio ali, ele já mostra o quê? Um poder de ser realmente um antagonista muito forte. Muito forte. Não só por causa disso que tá falando de Hilltop, não só por causa do diálogo que tem com o Herschel, não só porque ele faz com aquele outro cara tá tentando fugir lá, que tá tentando descobrir onde é que tá, né, os outros grupos, tudo mais lá. Mas, cara, o personagem, por ter também, assim, né, esse jeito mais calmo de lidar com as situações, eu adoro quando eles começam a criar um antagonista assim que tu não sabe bem que ponto que ele vai chegar, que ponto que ele, o que a gente pode realmente esperar dele, assim. Ele tem um grande potencial, porque ele não tá diretamente demonstrando assim, cara, sou mal, é isso aqui, sou violento, é isso aqui. Tem muita coisa para ser desenvolvida em relação a esse croata aí. E óbvio, cara, com certeza a gente vai ter um grande momento entre ele e o Negan. Mas com certeza, mas com certeza. E ele tem, né, uma ponta aí de psicopata. E isso também é outro ponto que a gente provavelmente vai ver acontecer dentro de Dead City, né? Então, galera, pô, que estreia, sabe? O meu hype foi completamente assim, ó, preenchido, porque me entregou tudo aquilo, cara, que eu tava imaginando. Me entregou. Me entregou algumas coisas a mais de como tá funcionando nossa linguagem. É óbvio que, cara, é uma apresentação. É o primeiro episódio. A gente tem toda essa continuidade de história, entendeu?
Tem muita coisa ainda sobre esse momento de passado que não tá colocado. Tem muitas dores entre esses dois personagens e dores suas pessoais, além das dores que tem da relação entre os dois, que ainda vão ser muito tema, que vão muito aparecer ainda nessa temporada aqui. Eu já tô falando temporada, né? Nessa, querendo ou não, assim, primeira temporada da série, tá? Vamos começar a assumir isso. E, cara, quando começar a surgir os variantes, outros, realmente em ação, não só esses exemplos que a gente tá tendo, quando começar realmente a explorar também algo que eu acho muito massa em relação a essas proliferações de comunidades dentro de Nova York, que literalmente funcionam como gangues, que isso remete aos filmes do Kurt Russell lá de trás, cara. Vai ser assim, ó, muito, muito, muito foda. Mas muito foda. Então, galera, pô, que baita primeiro episódio. Daqui a pouco, galera, já sai aqui, ó, um vídeo. Na real, não vai ser com a promo do segundo episódio, porque a promo, né, ele tá falando sobre os próximos todos os episódios. Mas vamos ver igual, pra gente conversar igual, porque já vamos falar também da sinopse do segundo episódio ali, que semana que vem, quinta-feira, 5 episódios sair, que foi legendado pelo Grande Katai, cara, eu vou assistir, vou vir aqui pra gente poder conversar de novo. Domingo, galera, vai ter a nossa super live, tá? Porque a gente tem primeiro Dead City e última mid-season de Fear the Walking Dead. Então, domingo, 9 horas da noite, se prepare que vai ter a nossa super live, que teremos 2 episódios para conversar. E daqui a pouco, galera, já sai também aqui, ó, crítica completa também da última mid-season de Fear the Walking Dead. Galera, coloquem nos comentários o que acharam sobre essa estreia de Dead City. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Ah, se alguém não viu ainda, quer ver? Cara, entra no grupo do Telegram, no nosso grupo do Telegram, e para de perder tempo. Fã de The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.